que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, hoje a gente está fazendo esse vídeo aqui de uma forma gravada, não é ao vivo, mas para abordar um assunto que ele vem sempre de forma rotineira aparecendo nos nossos questionamentos, nas perguntas que a gente recebe, que é em quem a gente pode confiar, porque muitas vezes as pessoas acabam ficando confusas, é um excesso de informação, as informações muitas vezes elas não se fazem coerentes, né? Então a gente hoje pretende aqui explicar um pouquinho como que a espiritualidade ela nos ensina, né, na nossa forma, no nosso entendimento, como que é para nós irmos percebendo e nos conectando com a nossa própria verdade, porque nesses tempos a gente tem muita informação e também temos bastante desinformação. Então é sobre isso que a gente quer abordar um pouquinho aqui hoje. Pois bem, a gente sempre vem comentando ao longo dos nossos vídeos, né, que a primeira coisa que a espiritualidade ela sempre fala para a gente atentar são na sincronicidade. Esse ponto é um ponto muito importante. Por quê? Porque eles próprios ensinavam, né, que eles se comunicariam, eles usariam dos canais, né? Quando a gente diz canais, são as pessoas, são os médiums, são os porta-vozes deles, né? Da espiritualidade, que eles usariam os seus, né? Da forma onde houvesse sincronicidade. O que é essa sincronicidade? É quando, através de vários canais, de vários médiums, eles vão estar transmitindo as mesmas informações, ou seja, informações que elas se condizem, né? Você pega em um determinado local, estão falando coisas similares a outros locais, né? Então, vai tendo essa sincronicidade. Eles diziam para tentar a isso, justamente para que ninguém, né, fosse trazendo informações exclusivas. Vale atentar que a gente tem aqui na nossa vida, né, no nosso meio, as mídias, que é sempre muito interessante, eles prezam muito por terem informações exclusivas, né? Onde eles vão investigar alguma coisa e vão nos trazendo coisas exclusivas. A gente sabe que isso existe no meio jornalístico, mas lembrando que a espiritualidade em si, ela não é um boletim de notícias, e sim, ela traz informações, traz linhas de tempo, traz as coisas, os auxílios, né, que poderão estar nos auxiliando a movimentar a nossa própria vida. Então, é nessa forma que a gente vai ficando sempre atento. Precisa ter sincronicidade. Esse era o primeiro ponto do que eles sempre traziam aqui para a gente. Então, quando você pega, né, que tem alguma pessoa que ela está falando muito diferente, né, do que no geral estão trazendo, provavelmente aquela informação ela tem a ver mais com o animismo dela mesma, ou seja, as coisas que ela mesma vibre, né? E a gente já vai explicar um pouquinho sobre isso também, pegando esse gancho, o animismo. Né? A gente entende o animismo, às vezes até de uma forma um pouco errônea, a gente entende assim, que vai ter partes da comunicação, né, que elas são do próprio médium, né, seria a parte anímica dele, e outras partes que é da espiritualidade. E esse entendimento ele está correto? Ele está, porém a gente precisa analisar isso de uma forma um pouco mais ampla. Quando a gente fala em animismo, em usar as coisas do próprio médium, não é só o entendimento que ele tem ou que a mente dele faz sobre determinados assuntos, determinadas coisas. O animismo tem a ver também com a capacidade de poder se conectar com aquelas informações. Existia um ditado, né? Existe um ditado que ele fala mais ou menos assim, né? Que cada um só pode oferecer aquilo que tem dentro de si, né? Isso é um ditado que faz bastante sentido, porque quando a gente analisa, muitas das informações que vão ser trazidas têm a ver com o que esse canal, esse médium, essa conexão com a espiritualidade, ela tem dentro de si para estar oferecendo também. Lembrando, o que seria isso?
toda alma ela carrega um histórico, né, de vivências que ela já teve, de profissões que ela já teve, de maturidade, enfim, são várias coisas diferentes. E quanto mais, né, consciência, quanto maior é o campo de cada alma, mais essas informações deixarão de ser anímicas, né? Mas o animismo nesse sentido, ele é assim, a espiritualidade, ela vai usar dos canais, dos médiuns, né, dos comunicadores, usando o que eles têm de recurso também. Dando um exemplo, às vezes precisa se transmitir alguma informação que ela tem mais a ver com a área da saúde, determinado canal, né, médium, ele tem uma afinidade maior, ele não precisa ser nessa vida, mas ele já tem estes conhecimentos, esses entendimentos, enquanto outros ainda não. Então, dentro disso tudo, né, para você analisar também o que você pode confiar ou não, analise, né, como que é cada canal, como que cada canal traz as informações, mas essa parte sempre vai ter, porque vai estar no conjunto daquela pessoa que traz as informações. Então, tem muito disso também. Isso é um segundo ponto que a espiritualidade ensinou a gente a ver. E aí não quer dizer, isso é muito importante também, não quer dizer que você precise ver uma pessoa que ela fale com linguajar difícil, ou que ela tenha conhecimentos, né, e seja uma pessoa muito culta, vamos dizer assim, porque a alma, ela que carrega, né, a sua parte de consciência, a sua parte de maturidade. Às vezes pode ser muito simples a linguagem utilizada, pode ser muito simples as palavras, né, que estão sendo colocadas ali, os contextos das coisas, e ser uma mensagem muito profunda. Então é isso que a gente tem que às vezes analisar. Cada canal, ele consegue oferecer o que tem dentro dele. Então, quando a gente vai analisar determinados assuntos, que é o que o pessoal está tendo bastante dúvida, assuntos que causam medo, assuntos que... Porque isso é um terceiro ponto aqui para a gente fazer essas análises. A espiritualidade, quanto de maior luz, menos medo ela vai colocar nas suas comunicações. Se você pegar, por exemplo, uma linha de tempo que ela seja de bastante impacto, eles, provavelmente, espiritualidade de alta luz, eles vão estar analisando os pontos que levam a crescimento disso. É muito diferente de você ficar analisando catástrofes, de você ficar analisando uma série de coisas que vão trazer medo nas pessoas. Então, mesmo que tenham, né, partes nessas linhas de tempo que podem ter isso, eles vão sempre fazer a gente olhar para o ponto positivo do porquê essa linha de tempo ela está em andamento, do porquê estes eventos, essas coisas são necessárias, tá? Isso é um outro ponto. Aí que entra essa conexão com essa parte de cada um poder oferecer o que tem dentro de si. Muitas vezes a gente até trazia aqui, bom, nós não conseguimos nos conectar com determinadas informações, porque estas informações, elas traduzem medo, elas deixam as pessoas, né, sem saber o que fazer, preocupadas, como que vai ser o amanhã, e na verdade, aí tem um outro ponto, que a espiritualidade sempre batia muito, que nós precisamos analisar cada situação, cada informação que é nos trazida, se aquilo traz crescimento para a gente. Isso é uma pergunta muito interessante que eu até gostaria de perguntar para vocês. Quem já se fez essa pergunta? Porque você vai lá, analisa determinada informação. Ela é riquíssima em vários detalhes, ok? Isso é importante, às vezes, você ter conhecimento, mas esta informação, ela consegue impactar para que você viva melhor, para que você faça o seu crescimento de alma, para que você consiga dar os seus passos, né, na sua evolução, ou ela acaba sendo novamente apenas mais uma curiosidade. Por quê? Porque a gente está batendo nesse ponto. A gente até usou, alguns dias atrás, uma expressão que ela era a seguinte: muitas pessoas elas querem a cura, para não dizer a grande maioria das pessoas está sempre em busca da cura. Agora, a gente pode perguntar quantos estão dispostos a tomar o remédio. Então, quando você vai analisar, e a maioria das pessoas, e eu não estou aqui julgando, nem querendo avaliar o trabalho de ninguém, mas a maioria das vezes as pessoas vão usar, né, de meios aonde você vai ter, né, um título, alguma coisa que chama mais atenção.
isso vai atrair muito mais pessoas para virem ter interesse naquele conteúdo, né, naquela mensagem, do que propriamente esses conteúdos que seriam para as pessoas estarem tomando o remédio. Né? O que seria tomar o remédio? Olhar para dentro de si, né? Exige movimento, exige coragem, exige mudanças. Então, a maioria das vezes as pessoas não estão ainda querendo isso. E é por isso que determinados assuntos eles chamam muito mais atenção. Então, basta você dar uma pequena analisada na internet e você encontra vídeos, né, conteúdos com muitas visualizações, com muito interesse, que esses conteúdos eles mais geram medo, mais confundem, mais acabam perturbando a pessoa do que propriamente levando ela para uma evolução, para um crescimento. Então, isso é um outro ponto que a gente deve estar analisando sempre. E então, diante disso, né, tem um outro ponto que é bastante interessante, que é aquele ditado que sempre diz que tudo precisa ressoar com o nosso coração, jogar no coração. O que acontece? A nossa alma ela já tem acesso a essas informações, ela já compreende. Por isso que muitas vezes quando a gente vai se deparar com determinado conteúdo, com determinada informação, aquela informação ela já bateu, porque ela já está em você, você só está trazendo ela para a consciência. Né? E muitas vezes as informações que geram dúvida, que geram medo, angústia, que deixam você mal, estas informações, né, elas não são informações que elas condizem em realidade para você. As realidades elas são diferentes também, porque cada alma tem tipos de experiência diferentes e níveis de evolução que são variados. Então, diante disso, não dá para dizer que alguém está portando verdade absoluta, aí entra essa parte desse animismo que a gente estava falando, que é o que a alma carrega dentro dela. Você imagina que tem alguém que tem uma capacidade muito grande de fazer comunicação espiritual, ela traz, né, informações, porém, ali dentro dela ainda existem muitos traumas, muitos medos, muitas coisas, e isso pega na parte onde ela traduz, né, e ela expressa aquilo daquela forma também. Então, quem que a gente pode confiar? Que é a principal pergunta que a gente traz aqui nesse vídeo. Como que a gente sabe? Como que nós vamos avaliar tudo isso? Né? Não tem uma receita que a gente poderia dizer assim, não, você pega estas pessoas são confiáveis, estas outras não. A gente já explicou que muitas pessoas têm momentos, né, onde elas estão melhores, outros momentos onde elas não estão muito bem, né? Mas, no geral, você vai se afinando energeticamente com alguém ou com algumas pessoas onde elas conseguem realmente fazer você ter uma evolução de alma. Isso é um ponto muito importante, analisar se você está tendo evolução de alma enquanto, né, você está pegando determinadas informações, conhecimentos com X, Y, Z, né, com a pessoa que for. Porque, na verdade, as pessoas que se propõem a fazer esses trabalhos nada mais são do que canais, né? Canais que estão ali repassando informações, mas também são seres humanos, têm as suas coisas, têm os seus propósitos, as suas vidas, seus problemas, né? Tudo isso sempre gera um grande conjunto nessas análises. O que a gente faz aqui, né? Porque nós nos consideramos aqui também um canal, são muitas pessoas que nos assistem, que nos acompanham, muitas mandam várias mensagens elogiando, que confiam, que gostam do nosso trabalho. O que a gente faz? Tá? Que isso também é uma questão que você pode estar analisando tanto em mim quanto em outras pessoas para ver se você confia realmente nas mensagens, no que está sendo trazido, né? Nós temos aqui um grande comprometimento, assim, em ter cuidado, né? Em como que essa informação vai ser passada, o que isso pode gerar nas pessoas, né? E não é... Porque a gente faz live, a gente pouco grava vídeo. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado, mas a maioria dos nossos vídeos são lives. Live você não tem como editar ali no meio, você está ao vivo, aquilo está acontecendo. Então a gente tem aqui um próprio combinado
com estas egrégoras, com os próprios seres que a gente acaba canalizando, porque a gente faz canalização aqui, eles têm um combinado com a gente, não o contrário, né? De que eles vão passar sempre as formas mais harmônicas, né? As formas onde as pessoas conseguem entender, onde as pessoas conseguem ir refletir que essa é uma outra intenção também, né? Não é você vir ali e despeja uma informação e diz, pessoal, é isso, tá? Quem não gosta disso pode seguir o seu caminho, porque aqui é assim. Não, existe toda, né, uma forma de que eles mesmos conduzem estas coisas. Tem várias vezes que eu penso em abordar sobre determinado assunto e esse assunto não é para ser abordado. Tanto às vezes eles trazem outros assuntos que eu penso, mas eu não tenho nem ideia do que a gente vai abordar sobre isso. E acaba depois saindo o que precisava sair. Então a gente tem bastante cuidado com isso, né? Respeito, vamos dizer, entendendo o propósito da espiritualidade que está aqui, tentando alinhar isso com a nossa vida, né? Nossa vida, seja profissional, seja o tocar das coisas, para que isso tenha harmonia, né? Para que isso sempre tenha harmonia. Então, quando a gente vai analisar esse conjunto de coisas que nós acabamos trazendo aqui, você vai começando a perceber, né, o que realmente está trazendo esse crescimento para você, coisas que possam estar contribuindo, né, e você percebe de uma forma nítida esses andamentos na sua vida. Nós fizemos uma pergunta faz poucos dias, se eu não me engano, foi lá no Spavo Play, para quem participa lá com a gente, onde nós perguntamos assim, quem já está sendo próspero, né? Entendendo o que é a prosperidade, é você estar vivendo feliz, onde você consegue ter um equilíbrio nas áreas da sua vida. E a gente dizia, a própria espiritualidade, ela toca tanto nesse tema, né? Cocriação, são várias pessoas abordando sobre esse assunto, porque, de certa forma, nós nos tornarmos mais conscientes, seres de quinta dimensão, nós passamos a ser co-criadores das nossas realidades de uma forma amplificada. Então, por isso que eles trazem tanto esses assuntos de cocriação. O que acontece com isso, né? A gente fez essa pergunta tentando entender, assim, quem já está conseguindo fazer cocriações na sua vida. A gente estava perguntando isso para as pessoas que estavam assistindo um vídeo nosso. Logo, a gente entende que estas pessoas, né, acompanham de uma forma mais contínua o nosso canal. É lógico que, diante disso, elas devem acompanhar outros canais também. E o entendimento que nós tivemos é que várias pessoas já estavam, inclusive, percebendo. E para quem já acompanha mais tempo, a gente dizia, comece com coisas menores e vá acompanhando tudo isso, né? Nós não estamos falando sobre riqueza, nós estamos falando sobre prosperidade, para deixar bem entendido. E isso é um fator. Quando você analisa, tá, mas eu estou me conectando com quais conteúdos? A gente dizia, lá atrás, tiveram muitas pessoas que acabaram abandonando as suas cidades por medo, que ia alagar, que era muito baixa, que ia ter tsunami, uma série de coisas, né, que vinham que não condiz com a forma como a espiritualidade traz as informações. Então, muitas pessoas fizeram movimentos, né, teve movimentos de Nessara, Gessara, que eram também, no nosso ver, algumas enganações, né, pessoas levando vantagem em cima, né, de como as pessoas reagiam e entendiam aqueles movimentos. Então, isso são coisas que vão mostrando, né, que a espiritualidade de luz ela não age assim. Ela não traz uma informação, como agora, seguido, estavam muitas pessoas questionando. Né? Ficamos tantos anos com tanta sincronicidade, com tantos médiuns, né, tantos canais, sempre, né, trazendo as mensagens de Arcanjo Miguel, como que esse ser e todas as suas egrégoras, né, auxiliam as pessoas para agora vir uma, duas ou três pessoas lá aleatórias dizer que estes seres são seres das trevas, né, que são enganação. Então, não condiz com como a espiritualidade ela faria, ela não deixaria a gente tocando nisso tanto tempo, nessa sincronicidade toda para agora, né? Dizer assim, não, agora
estamos apresentando para vocês, né, a pessoa que carrega, assim, a verdade, né? E esta pessoa, ela vai explicar aqui para vocês que tudo isso, né, que sempre fez bem, que muitas pessoas se curaram, enfim, que teve todo, que isso tudo sempre foi uma grande ilusão, né? Então, são esses detalhes que a gente tem que ir analisando sempre, mas para nós chegarmos na nossa própria verdade. Quando você chega na sua própria verdade, você passa a viver a partir do coração. Você não tem mais essa grande preocupação, né, em ficar sempre na mão das outras pessoas. O que é ficar na mão, né? Vamos lá, tentar dar um exemplo aqui. Vamos supor que você gosta, né? Pegando esse exemplo de Arcanjo, você gosta de Arcanjo Miguel. Você sempre fez orações, né? Percebia que sempre ficava bem, que, enfim, várias coisas que já são vivências, já são experiências suas, né? Aí vai lá uma pessoa e ela diz isso, né? Não, Arcanjo Miguel é um ser das trevas, disfarçado. Você pega tudo que você tem de Arcanjo Miguel e taca fora. Por quê? Porque você está entregando na mão daquela pessoa sempre o poder, né? Se ela falar para você que o planeta vai explodir, você entra em desespero. E jamais a espiritualidade diz para ninguém fazer isso. Ela, inclusive, dizia sempre o contrário. Não tenham ídolos, porque quando você coloca, né, expectativa numa pessoa, quando você deposita toda a sua confiança, entrega, às vezes como se fosse a sua vida, né, no que aquela pessoa está falando, porque você diz, não, aquela pessoa eu confio. E muitas vezes você vai se decepcionar. A gente dizia até isso em alguns vídeos, para quem se recorda, em relação a nós aqui mesmo, né? A gente dizia assim, ó, pessoal, não confie em tudo que eu trago aqui. Por esses fatores todos, tem a parte do animismo, né? Eu tenho aqui, para quem não sabe, eu tenho aqui em casa um filho especial, com paralisia cerebral. E isso tem uma parte toda emocional para mim, todas as coisas dele. Então, tem assuntos que eles remetem para mim mais a este assunto, né? Assim como outros problemas que a gente tem na nossa vida. Então, tem essa parte toda onde você consegue, mas lembrando, cada canal, cada pessoa, ela consegue oferecer o que ela tem dentro dela, né? Então, talvez cabe uma avaliação para a gente, né? Com o que nós queremos nos conectar, né? Com o que nós queremos nos conectar? Com quem tem a oferecer medo, ou com quem tem a oferecer, talvez, uma esperança, um jeito novo de entender, de viver a vida, de você progredir, de você evoluir, que era o que nós estávamos falando sobre várias pessoas que já estão conseguindo co-criar, viver a sua própria prosperidade. E isso é um fator determinante. Enquanto muitas estão interessadas no boletim astral, que a gente até apelidou dessa forma, né? Parece que tem que ter um boletim lá do astral informando, pessoal, as notícias de hoje são assim, né? Assim, assim. E tudo que acontece é uma forma sempre gradativa, né? É uma forma que vai trazendo uma estruturação. A gente pode acompanhar esse processo aqui na fisicalidade, na vida que nós estamos observando da coletividade, da humanidade aqui. Tem coisas que acontecem, às vezes, com uma velocidade mais rápida? Tem, mas tem muitos processos que eles são gradativos. O seu próprio crescimento, se você avaliar, ele sempre é gradativo também. Ele tem ele vai tendo altos e baixos, né? E uma evolução para frente. Então, você pode dizer assim, há um tempo atrás eu não era assim, né? Eu tinha mais dificuldade, tinha menos consciência, era mais reativo, tinha uma série de coisas. E isso é um outro fator, tá? Agora acabei me lembrando aqui. É um outro fator que eles ensinavam também. Porque nenhum canal, quando eu falo canal, são as pessoas, tá? Que estão conectando com a espiritualidade, mas nenhum canal ele não vai, né, deixar de evoluir junto. Então vocês têm que analisar isso também. Vamos supor, tem uma pessoa lá que ela está, sei lá, há 3, 4 anos, né, trazendo mensagens para as pessoas. Estas mensagens não são para as pessoas apenas, né, são para ela também. E como que ela vai
andando em relação a isso. Eu não estou falando que você precisa lá acompanhar a vida pessoal dessa pessoa, mas você ir vendo se ela vai tendo evolução também, porque todas as mensagens que chegam são para o canal, né, também. O canal também faz proveito de tudo isso. Então, você observa no próprio canal uma evolução também. É como se essa evolução ela vai acontecendo junto ali, né? Vai tendo esse progresso junto. Porque, querendo ou não, vai se formando egrégoras. Egrégoras, o que é uma egrégora? A gente fez uma live já sobre isso também. Uma egrégora é quando se juntam, né, seres, e seres a gente tem que entender como seres extrafísicos, né? Seres, almas, espíritos e seres aqui encarnados. Então, se juntam seres, pessoas, mais a espiritualidade que estão ali num propósito unidos, né? De conexão para aquele entendimento, para aquele assunto. Inclusive, esse vídeo que a gente está fazendo agora, quando vocês assistem, está formado uma egrégora, né, com um propósito nisso tudo. Não é só desse vídeo. Então, você vê, tem pessoas que estão formando uma grande rede, né, uma grande egrégora, com coisas mais densas, né, com coisas mais densas. Isso tem, vamos dizer assim, uma serventia? Tem também, mas a gente sempre precisa avaliar se isso está gerando medo, se isso está nos levando para crescimento, se isso está nos fazendo bem, tá? Porque existem também muitos canais que eles se corrompem ao longo do caminho. Vê que existe uma facilidade maior, se você começa a modificar, isso é uma coisa que dá para observar também, tá? Pessoas que foram mudando seus padrões e comportamentos ao longo do tempo, né? Porque talvez fazer vídeos, né, para quem quer tomar remédio, estava falando antes, não sejam tão interessantes num ponto de vista, sei lá, financeiro, comercial, do que se você começar a ser mais sensacionalista, né, ir para outros pontos, né, como a gente até estava falando, esse boletim cósmico, astral, né, que a gente até compartilha sempre lá os insights, mas você vai vendo que tem uma gradatividade, não tem uma notícia bombástica de que amanhã, né, tem... Então, essas coisas que a gente tem que avaliar dentro da nossa caminhada espiritual. Esse é o entendimento que a gente tem, que nós, inclusive, usamos, tá? Porque a gente também, seguidamente, está acompanhando algumas mensagens, outras pessoas que estão trazendo. Teve um tempo até explicando isso também, que nós fechamos aqui o nosso canal, a gente trazia outras pessoas para cá, né, para também poderem manifestar a sua opinião, trazer os seus conhecimentos, né, as suas conexões, só que chegou lá em determinado momento que isso estava mais trazendo confusão dentro do propósito que a gente queria aqui do que auxiliando, né? Tinham muitas coisas que estavam sendo, nesses assuntos, né, sendo de mais preocupar, de mais geralmente, então a gente parou. Estamos estudando, talvez para o ano que vem a gente retome. Até gostaria de perguntar para vocês aqui, podem comentar se vocês gostariam que viessem outras pessoas. A gente fez essa pergunta, inclusive. Ou que nós continuássemos fazendo dessa maneira. Não, a gente segue fazendo os nossos vídeos solos aqui, né? E depois vocês assistam em outros locais essas pessoas. Então, comentem aqui se gostariam que viessem novamente outras pessoas ou preferem que a gente continue fazendo como está. Mas o confiar, ele é assim, ele é uma construção. Você vai ter que ir formando a sua verdade, a sua conexão. O principal fator, não gera medo. Você começa a ouvir o seu coração, isso traz crescimento para você, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tinha para trazer hoje. Façam suas análises sempre, questionem sempre. O próprio Emmanuel, ele dizia que era muito melhor a gente descartar 9 verdades do que comprar uma mentira, né? Então, às vezes, é melhor a gente ficar questionando sempre tudo, até para não entrarmos nessa questão de idolatria e de dizer assim, não, eu confio naquela pessoa, então vou fazer tudo o que aquela pessoa diz. E aí, com certeza, você vai fazer um bom andamento dentro da sua caminhada, da sua jornada espiritual. Lembrando, a luz, na nossa
nosso entendimento aqui, ela já venceu as linhas de tempo, já mostraram isso, e a gente segue com o mesmo entendimento. O que acontece é que agora, no físico, aqui onde a gente vive, as coisas precisam se desenrolar. Isso depende muito individual e coletivamente do ego, né, nosso, em como lidar com as situações, e do nosso emocional, num primeiro momento, se nós vamos para um caminho que ele é mais harmônico, mais tranquilo, ou se a gente estica um pouco mais a corda diante de outras situações, tá bem? Um grande abraço a todos, nós vamos nos vendo por aí e até a próxima.